Estamos de volta aqui com o nosso Sempre com Você. Hoje falando de acidente de trabalho, você é o nosso convidado especial. Já falei, né, gente? Afinal de contas, você nos ajuda a manter essa obra de evangelização. É você que mensalmente, com a sua generosidade, nos mantém. Estou falando financeiramente mesmo. Você que está assistindo pela primeira vez a TV, essa obra de evangelização não tem veiculação comercial. Então, quem mantém a nossa obra são os nossos colaboradores, os nossos milites. Então, você que está em casa, é milite, é colaborador, obrigada, viu? Você que não é, só ligar no 3349-1015. E esse programa é feito para você, né, que assiste a gente, que participa conosco. Quero ressaltar de novo, quero lembrar, na verdade, nosso telefone, tá bom? Você que ainda não sabe, 3349-1015, ou então o nosso WhatsApp no 984-199938. 984-199938. Nós queremos a sua participação. Como eu disse, é a espiritualidade que você vê na TV Imaculada Conceição, né? Lá no comecinho. E aí eu quero te dizer que também temos formação e informação. É a utilidade pública que nós estamos falando, né? A gente está falando de informação para você que está em casa. Então, a sua participação, ela é, né, importantíssima para nós aqui no Sempre com Você. E você que ligou a TV agora, eu estou recebendo hoje com muito carinho a advogada Lidiane Villagra. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade, né, explicando direitinho para você que está em casa. Lidiane, eu acho que eu já vou começar fazendo as perguntas, né? Porque, afinal de contas, tá chegando pergunta para a gente, senão vai acumular muito aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. A Cristina pergunta assim: o empregado que não retorna ao trabalho após um acidente de trabalho, na data definida pelo médico, pode ser demitido? Bom, funciona assim. Se a pessoa sofre um acidente de trabalho e ela fica afastada por mais de 15 dias, ela vai para o amparo do INSS, receber um benefício que se chama auxílio doença acidentário. O Tribunal Superior do Trabalho tem um entendimento que da alta do INSS, ele tem 30 dias para retornar ao trabalho ou justificar a ausência. Se em 30 dias da alta ele não retorna ao trabalho, ele pode ser demitido, inclusive por justa causa, como abandono de emprego. Então tem que voltar, viu, gente? Teve alta, tem que voltar. Pois é, aí tem uma pergunta parecida, mas não, mais ou menos. O Paulo Ricardo do Dom Antônio Barbosa pergunta assim: quando se termina um atestado por acidente de trabalho, o empregado pode ser mandado embora? Aí depende do tempo do atestado. Se ele ficou afastado mais de 15 dias em razão de acidente de trabalho, a lei assegura a ele uma estabilidade de 1 ano. Então, 30 dias? Você falou 15? Mais de 15 dias. Mais de 15 então, dias. Vamos supor que ele... Desculpa, mas é porque acima de 15 dias a gente já entra no INSS, já vai para o né? INSS. Então, o requisito para a estabilidade é sofrer um acidente de trabalho, ficar afastado mais de 15 dias. Aí, se acontecer isso, do retorno ao trabalho, ele tem 1 ano de estabilidade. Não pode ser demitido, a não ser por justa causa. Tá certo. Também tem a pergunta da Cleusa do Jardim Talismã. Ela diz assim: doença como ter uma depressão quando se está trabalhando pode ser considerado acidente de trabalho? Pode sim, desde que fique comprovado de que essa depressão foi ocasionada ou foi agravada por situações vividas dentro do ambiente de trabalho. Então, vamos supor que uma pessoa trabalha numa empresa e ela tem um superior hierárquico, um chefe ou um patrão mesmo, enfim, que humilha, que persegue, que xinga, moral, né? Se tiver esse tipo de situação, se ficar comprovado esse tipo de situação e que essa situação desencadeou uma depressão, ou até nem precisa desencadear, a pessoa já pode até, vamos dizer assim, ter uma predisposição, mas essa predisposição foi agravada por essa condição, é reconhecida também como doença do trabalho equiparada a acidente de trabalho. Aliás, hoje está bem comum esse tipo de doença do trabalho. Os auxílios que são recebidos, eles são a mesma coisa? Porque a gente sabe que tem o auxílio doença, né? Tem... esqueci agora o nome, mas, assim, por exemplo, quando você sofre acidente de trabalho, você vai para o INSS. Eu acho que é auxílio doença acidentário que isso. chama. Então, são diferentes? Como é que funciona isso? Bom, funciona assim. Então, se ele sofrer um acidente e ficar incapacitado por mais de 15 dias, a empresa paga os 15 primeiros, 16º dia para frente, o INSS paga. E aí esse benefício chama auxílio doença acidentário. E lembrando também assim que esse benefício, ele independe de carência. Se a pessoa tiver 2 dias trabalhando registrado e sofrer um acidente e precisar ficar afastada,
ela recebe o benefício da Previdência. Um outro benefício que a gente tem chama-se auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? Depois que a pessoa recebe esse auxílio doença acidentário, ou ela vai ter alta, vai recuperar toda a capacidade e vai voltar ao trabalho, ou algumas vezes o que acontece? A pessoa fica com alguma sequela, vamos supor, perde a força na mão, perde a força no braço, ou perdeu um braço, enfim. Aí nesses casos, a Previdência Social, quando vê que o segurado, esse empregado, teve uma redução na capacidade laborativa. Por exemplo, ele era pedreiro, perdeu a força na mão, não vai mais poder ser pedreiro, não tem mais habilidade para essa função, aí o INSS paga um benefício que chama auxílio acidente, que é 50% do valor do auxílio doença que ele recebia. E aí esse benefício ele recebe infinitamente, até ele virar óbito. Ou se a pessoa ficar absolutamente incapaz para o trabalho, não ter condições de voltar a trabalhar em decorrência do acidente, aí após esse auxílio doença acidentário, se o INSS vê que ele não tem como recuperar, aí o INSS vai encaminhar ele para aposentadoria por invalidez. Então esses são os benefícios que a Previdência Social paga. Então, é importante a gente falou até com a Ludmila sobre isso, né? Que agora eles estão fazendo toda uma verificação, estão sendo convocadas as pessoas, né? Para fazerem novas perícias, né, no INSS. Ela até falou, se eu não me engano, sobre ter recebido uma cartinha em casa, ter retornado no número para saber sobre essa questão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente sabe que tem serviços que se corre mais risco, né, do que os outros. Alguém que trabalha, por exemplo, numa obra, teoricamente, corre menos risco, por exemplo, que nós que estamos aqui, né, operando as câmeras, aqui né, à frente das câmeras. Tem um agravante? É diferente? Como é que funciona? Bom, funciona assim. Hoje a legislação ela faz uma diferenciação entre atividades que são de risco e atividades que não são de risco. Atividades de risco são aquelas que, pela sua própria natureza, elas detêm um risco maior do que as outras, exatamente o que você falou. E qual é a diferença? A diferença é que se a pessoa sofre um acidente de trabalho em uma atividade que ela já, pela natureza, já desenvolve um risco maior que as outras, eu vou dar um exemplo para vocês. Motorista de caminhão, por exemplo, um caminhoneiro ou um motorista de ônibus, por exemplo. São pessoas que estão no trânsito mais habitualmente do que a gente. Então, elas têm uma probabilidade de se envolver em um acidente muito maior do que nós. Então, essas atividades, por exemplo, são atividades de risco. E isso quer dizer o quê? Se acontecer um acidente de trabalho, e o empregado não causou esse acidente, não teve culpa, além da reparação do INSS, o empregado pode buscar uma reparação da empresa. Uma indenização por dano moral, uma indenização se ele sofreu alguma sequela, alguma coisa assim. Agora, se a atividade não for de risco e ela sofre um acidente de trabalho, aí a reparação pecuniária em dinheiro da empresa para indenizar um dano moral, ou enfim, uma pensão, alguma coisa assim, vai depender de culpa da empresa no acidente. Por exemplo, era alguém que estava subindo num prédio e tinha que estar usando um cinto de segurança. E a empresa não forneceu esse cinto de segurança, não observou essas regras de segurança. Aí, se ficar comprovada a culpa da empresa, a mesma forma, além do auxílio do INSS, o empregado pode buscar uma reparação junto à empresa. Agora, você está falando disso, né, dessa preocupação com a empresa. Tem os equipamentos, né, que essas empresas, no caso, que elas utilizam, são obrigadas a fornecer. Tem ali um técnico, geralmente, de segurança do trabalho, que está ali historiando tudo isso, né? Eu queria saber o seguinte, com relação à prevenção, né? O que a empresa pode fazer com um meio de prevenção mesmo para acidente de trabalho? Tem todos aqueles trabalhos mesmo de, por exemplo, na emissora, ginástica laboral, né, para ajudar. Então, o que a empresa pode fazer, além de tudo isso, para prevenção a acidentes de trabalho? Que eu acho que é uma preocupação muito grande. Com certeza. E a prevenção, ela é muito melhor, né,
do que a gente reparar já o acidente ocorrido, porque a ideia é justamente para a empresa... menos custoso também, né? É menos custoso, exatamente. Então, as empresas elas precisam entender que investir em segurança do trabalho é muito mais vantajoso do que reparar o acidente lá na frente. E o que a empresa pode fazer? Existem programas, por exemplo, tem um programa que chama Programa de Prevenção de Risco de Acidentes, que é o PPRA, que o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico, vai na empresa, analisa todas as funções e vai dizer, olha, isso aqui tem risco, por exemplo, de cair, isso aqui tem um risco de escorregar, olha, tem que usar uma bota de borracha, tem que usar cinto de segurança, tem que fazer ginástica laboral 3 vezes por semana, por exemplo, por meia hora. Então, existem programas que indicam o que é que pode ser feito para amenizar o risco de acidente. E aí, o que a empresa tem que fazer é observar esses programas, né? Esses programas vão dizer também quais são os EPIs, que são os equipamentos que tem que usar, luva, bota, capacete, protetor auricular, enfim. Então, esses programas vão dar todo esse norte para a empresa. E o que a empresa tem que fazer? Ela tem que aplicar esse programa. Então, ela tem que comprar o EPI, ela tem que fornecer, ela tem que ensinar esses funcionários, ela tem que treinar. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa começa a trabalhar na empresa, coloca o empregado lá, primeiro dia já põe para trabalhar numa máquina, enfim, que ele nunca operou. E aí, dá 2, 3 dias, acontece um acidente, não sabe operar, enfim. Então, o empregado precisa ser treinado para a função. Ele precisa entender o que ele vai fazer, os riscos da atividade dele, o que ele vai fazer no caso de um acidente, enfim. Então, a empresa ela é responsável por isso. A saúde do trabalhador, ela é um bem assegurado constitucionalmente no artigo 7º da Constituição. Então, a empresa tem esse dever de observar e fazer cumprir essas normas. E o empregado também, porque muitas vezes acontece da empresa também fornecer esses equipamentos e aí o empregado, não vou usar esse abafador de... Incomoda. Né? Hoje eu não vou pôr esse óculos, olha, hoje eu não vou colocar a bota e é justamente no dia que a pessoa não põe a bota que ela escorrega e que ela cai, enfim, e gera um acidente, né? Inclusive o empregado que tem fornecido esses equipamentos, ele tem a obrigação de usar, que inclusive dá até demissão por justa causa, se ele se recusar a usar esses EPIs. E a empresa tem que fiscalizar, tem que ficar em cima. Sabe o que eu queria saber? Você é advogado trabalhista, né? Tá de frente com isso o dia inteiro. Existem muitos acidentes de trabalho? E a questão dessas doenças que nem você estava falando, com a questão da depressão? Porque muitas vezes o assédio moral, como já falou aqui, ele desencadeia outras coisas, né, outros problemas. Como é que funciona, né, isso? Tem bastante casos que você atende ou que você... Hoje em dia a gente tem visto assim na Justiça do Trabalho, tem muitas ações versando sobre acidente de trabalho, sobre essas doenças ocupacionais. Está muito comum isso. E as pessoas ingressam com essas ações justamente buscando uma reparação do empregador, né? Então, dizendo, por exemplo, que está depressiva porque sofreu um assédio moral, né? E a Justiça do Trabalho se ocupa disso, de investigar se realmente houve o assédio, se o assédio ocasionou essa doença, quanto tempo essa pessoa vai ficar incapacitada, né? Então, eu já acompanhei casos e a gente vê isso diariamente, a gente lê e acontece muito. Né? Tem muitas ações sobre isso, sobre adoecimento do trabalho, as pessoas por excesso de trabalho, por jornadas extensivas que, né, são contratadas para trabalhar 8 horas e acabam trabalhando 12, 14, e isso vai trazendo um esgotamento na pessoa. E a pessoa realmente não consegue trabalhar, leva para uma depressão, enfim, é um problema para todo mundo, porque essa pessoa vai para o INSS, vai ficar afastada, o empregador vai ter que colocar outra pessoa no lugar. Mas é muito comum mesmo. Uma pergunta, assim, dentro desse assunto ainda, né? Não sei se ela é pertinente, mas, por exemplo, uma pessoa está trabalhando, aconteceu dela desencadear uma síndrome do pânico ou uma crise de ansiedade e tudo mais, e ela está fazendo um tratamento terapêutico, né? Psicoterapia, que se chama. A empresa tem, se for comprovado, por exemplo, que foi por causa de alguma coisa que aconteceu na empresa, a empresa tem que ajudar ou tem que arcar com essa psicoterapia, por exemplo? Se ficar comprovada a culpa da empresa, que ela que gerou a situação que ocasionou esse tipo de doença no empregado,
ela tem responsabilidade, sim, inclusive de custear o tratamento, de pagar sessões de terapia, de pagar medicamento, tudo. Desde que fique comprovado que aconteceu por culpa, que a empresa ela não teve o dever de cautela, ela não fez nada que ela pudesse evitar, amenizar, entendeu? E aí a empresa tem que reparar. Porque a ideia da responsabilidade civil, que a gente fala da indenização, qual que é a ideia? A ideia é de reparar essa lesão para a pessoa se recuperar totalmente. Então, existe previsão, sim, de inclusive arcar com todo o tratamento até a pessoa se recuperar. Difícil é quando a pessoa está trabalhando, né? Porque acaba no embate, né? Empresa e empregado fica, eu acho, mais complicado. Aí, normalmente as pessoas saem e depois que saem da empresa que reclamam. É verdade. Vou dar uma pausa aqui novamente, a terceira pausa de hoje, mas pra gente dar a nossa dica do dia, que todo dia a gente tem uma dica diferente aqui, viu, Lidiane? Para nossa dona de casa, para quem está assistindo a gente, não é mesmo? E hoje a dica é para ajudar a limpar o fogão, gente. Olha só. Muitos produtos são vendidos para limpeza de fogão, não é mesmo? Eu aposto que você já testou algum aí na sua casa. E tem uma solução caseira que também é muito eficaz, que é só você misturar água morna com bicarbonato de sódio. Você vai ver logo a diferença. Então, uma receitinha caseira que a gente está passando para vocês. E experimentarem em casa também. Às vezes já tentou de tudo, né? Não conseguiu. O fogão tá ali encardidinho ainda, né? Não sai. Boca de fogão é terrível para ficar encardido, né? Quem é dona de casa sabe. Então, testar aí essa receita com bicarbonato e água morna. Conta pra gente depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. A gente falou de lugares que são mais, digamos assim, propícios, né? Ao acidente. Tem que ter mais, um pouquinho mais de cuidado. Eu queria saber um pouquinho com relação a profissões que já tem até não é auxílio, a questão do adicional de periculosidade, né? Insalubridade, que tem um risco a mais. Né? Esses casos também se enquadram naquele outro, por exemplo, de uma empresa, de um prédio que está em construção ou não? Normalmente... Porque tem um adicional, né? Financeiro, a gente sabe que eles têm uma diferenciação com relação ao adicional. O adicional de periculosidade, que é quando a pessoa trabalha numa atividade ligada a inflamável, uma atividade ligada, por exemplo, à eletricidade de alta tensão, ou à insalubridade, que é ruído, poeira, enfim. Então, assim, normalmente, quando a empresa tem que pagar já esse adicional de periculosidade, isso não necessariamente implica que a atividade seja de risco. Ela tem um indício muito grande de ser, tá? Mas, assim, eu não posso generalizar, mas vamos dizer assim, num geral, quem recebe adicional de periculosidade, via de regra, trabalha numa atividade que já é de risco, que ela já oferece um risco maior, né? A insalubridade nem tanto, porque a insalubridade pode ser por ruído, ela pode ser por poeira, por agente químico, e não necessariamente vai ser uma atividade desse risco que a gente está falando para caracterizar uma indenização de acidente de trabalho. Agora, existe um cálculo feito? Como é que né? Essa questão do custo do acidente de trabalho? Tem como fazer a gente ter uma ideia ou não? É somente caso por caso, avaliado caso por caso? O custo, você diz, do que o empregado teria que receber? Isso. Tá. Bom, do INSS é o benefício previdenciário. Da empresa, se for atividade de risco ou se tiver culpa da empresa no acidente, existe uma indenização de dano moral, que é fixada pela Justiça. Né? Existe também, a gente chama de danos emergentes, que é essa questão da reparação com consultas, com cirurgia, com tratamento, e aí o valor disso vai depender de cada caso. Né? Se a pessoa sofreu um acidente e ela precisa fazer uma cirurgia na mão e que vai recuperar a capacidade laborativa dela, a empresa pode ser condenada sim a pagar essa cirurgia. Então vai depender de cada caso. E se a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente de trabalho e ela se inabilita para a função que ela sempre fez, então é pedreiro, nunca mais vou poder ser pedreiro. Aí, nesse exemplo, a empresa também tem uma obrigação de pagar uma pensão vitalícia, que normalmente corresponde à remuneração que ele teria que ganhar caso ele estivesse na ativa. Então, respondendo, depende de cada caso, né? E do quanto a pessoa também ganhava nesse trabalho. Sim, e quais são as sanções, né, que o Ministério do Trabalho pode aplicar para uma empresa? Bom, a empresa, o Ministério do Trabalho e Emprego, através da fiscalização do trabalho, pode ir na empresa, pode multar
por não fornecer os equipamentos de proteção, ela pode multar por não ter os programas de prevenção de risco de acidentes. O Ministério Público do Trabalho também pode ingressar com uma ação contra a empresa, pedindo um dano moral para os empregados, né? Esse tempo atrás eu vi na televisão, aconteceu um acidente de trabalho, acho que em Bataguaçu, em que foi um gás na empresa, foi exalado, escapou, enfim, e aí contaminou vários empregados. Então, nesse caso, a gente tem um dano moral coletivo. Então, o Ministério Público do Trabalho pode entrar com uma ação querendo cobrar esse dano moral. E o Ministério Público do Trabalho, ele normalmente ingressa com umas ações que são as ações civil pública, forçando a empresa a cumprir as normas de segurança do trabalho e medicina sob pena de multa. Então, a empresa pode sofrer, sim, uma ação dizendo que ela tem que fornecer EPI, se não fornecer, vai ter multa de R$ 1.000 por empregado, R$ 500 por empregado, enfim. E além da empresa poder sofrer a ação do empregado diretamente. E tem uma outra coisa também, que a empresa, se ficar comprovado, por exemplo, uma ação trabalhista, que ela agiu com culpa no acidente e esse empregado está recebendo um benefício previdenciário, o INSS pode vir atrás da empresa para cobrar da empresa o prejuízo que ele está tendo, porque ele está tendo que pagar um funcionário que está incapacitado por um acidente por culpa da empresa. A gente pensa assim, né, já para encerrar, a gente pensa assim que, nossa, em pleno século XXI ainda tem pessoas que trabalham sem equipamento, ainda tem, né, empresas, e eu falo, o pior é que tem, né, a gente tem ainda trabalho escravo, como é que não vai ter, né, é verdade. Essa questão da preocupação com a saúde mesmo. Eu quero considerações finais, porque acabou o nosso tempo. Que pena, porque eu acho que a gente poderia ficar conversando. Você viu como o tempo em televisão é assim que passa? Passa rápido, né? É verdade. Eu quero umas considerações finais para quem está em casa, tiver alguma dúvida. Pode deixar para a gente, por favor? Bom, o que eu tenho a dizer em relação ao acidente de trabalho, que é uma matéria, assim, é uma questão muito importante, e eu acho que o empregado também precisa ter uma consciência que, em que pese ele está trabalhando, ele está sob a direção do poder do empregador, mas que ele também pode se recusar a determinado tipo de atividade ou, enfim, de trabalho que está expondo ele um risco de vida dele. Então, o empregado, eu acho que ele tem que obedecer às ordens da empresa, mas ele também, em primeiro lugar, tem que zelar pela saúde dele e pela segurança dele. Então, se ele se vê numa situação no trabalho que vai trazer risco de vida para ele pode se recusar, sim, a fazer, né? Então, eu acho que tanto a empresa quanto o empregado precisam observar isso e fazer de tudo para evitar um acidente de trabalho. São responsabilidades mútuas, né? Sim, Todo mundo tem responsabilidade. Lidiane, te espera aqui, então, para uma próxima oportunidade, falarmos de outro assunto, direito do trabalho, tá bom? Obrigada pela sua participação. De nada, eu que agradeço, e para mim é um prazer ainda mais estar na TV Imaculada, que eu sou devota de Nossa Senhora. Ah, que maravilha, olha que beleza. Então, que Nossa Senhora abençoe seu trabalho, tá Amém, bom? de nós todos. Amém. E você que está em casa, não sai daí, que daqui a pouquinho tem as notícias de hoje com Adam Antonioni. A gente já volta. Foi rápido. Foram 35 minutos?